hora de análise, é hora de opinião. Doutor Ézio Vestina, a nossa bancada de formadores de opinião independentes. Em atualidades, e a gente percebe o seguinte, que a notícia de hoje, ela tem uma extensão nacional. Ela passa por Brigadeiro Tobias e chega ao Amapá. E você vai compreender e vai entender o porquê desse cenário que nós colocamos agora para análise do Dr. Ézio Vestina. Sorocaba entrou no circuito da Operação Vicária deflagrada pela Polícia Federal no Amapá, com o apoio do Ministério Público Federal. Daqui de Sorocaba saíam drogas refinadas para serem distribuídas em outros estados brasileiros e até outros países como Colômbia e Venezuela. Se saíam de Sorocaba, qual era o caminho? Castelo Branco, aeroporto de Sorocaba, Uma colombiana que morava em um sobrado no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, foi presa no período da manhã de ontem sob acusação de ser uma das líderes do tráfico transnacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, a colombiana mantinha uma loja de cosméticos de fachada no bairro e, conforme a investigação, usava o local para refinar drogas, empregando produtos químicos. A droga estava ali, entrava no esquema criminoso para ser distribuída para outros estados e países. A mulher de 42 anos foi recolhida no presídio de Votorantim. De acordo com a Polícia Federal, o ex-marido, também colombiano e que morava no sobrado em Brigadeiro Tobias, já havia sido preso por tráfico de drogas. Contudo, desta vez, ele não foi alvo da operação. Cerca de 400 policiais federais foram às ruas para cumprir 24 mandados de prisão preventiva, além de 49 mandados de busca e apreensão. Onde entra o Amapá nessa história? No Amapá foram cumpridos 4 mandados de busca e 2 mandados de prisão preventiva em empresas e 2 residências localizadas em Macapá. Também em um aeroporto particular. Numa ação, os policiais federais prenderam também Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, no Amapá, que foi presidente do Senado Federal. Doutor Ézio Vestina, análise. Bom, aí nós podemos compartimentar a análise em 2 situações. Uma, o tráfico internacional propriamente dito, né? Não é de hoje, não é desta ação. Você até frisou, aeroporto de Sorocaba. Bom, eu já tenho participado, inclusive profissionalmente, de situações, inclusive de investigação, onde o aeroporto de Sorocaba fora usado exatamente para tráfico de droga. Então não é uma coisa nova. E ali parece que é um corredor mesmo, e usado com uma frequência bastante severa. É que às vezes acontece de se fragar, mas é uma coisa muito antiga. E quando eu falo muito antiga, é muito antiga mesmo, Oliveira. Desde a década de 80 que eu posso dizer que eu atuei. Pode ter acontecido antes até. Desde a década de 80, final da década de 80, eu já era escrivão de um inquérito policial militar que envolvia exatamente a questão de tráfico de droga através do aeroporto de Sorocaba. Isso no final da década de 1980, 88, 89. Isso eu participei, eu fui o escrivão do inquérito policial militar, que apurava participação, inclusive, de policiais militares na época, sobre essa questão. E de lá para cá, outras ocorrências aconteceram, que na própria imprensa
noticiou. Então, esta é mais uma investida da polícia no aeroporto de Sorocaba com esse sentido, né? Sorocaba não é de hoje que ela é uma rota do tráfico. O que em outras épocas foi rota de tropas de moíros que trouxeram desenvolvimento para a nossa região e para o Brasil todo, através de Sorocaba, vindo do sul, hoje ela é tristemente rota de tráfico de droga. Então, lógico que se operações forem feitas, outras lideranças do tráfico internacional de droga, isso é uma repercussão nacional, a gente tem que ir um pouquinho mais longe, ela é internacional, porque só nessa operação já aponta Venezuela e Colômbia, né? Então ela passa dos limites do nosso país. É uma operação da Polícia Federal muito importante. Você vê que a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Federal vem trabalhando. Ainda precisa de uma conexão melhor com as polícias estaduais e até as guardas municipais. Uma melhor interação entre essas polícias estaduais e municipais e a federal trará muito mais subsídios. Por quê? Porque a Polícia Federal ela tem o Brasil inteiro para cuidar e uma extensão de fronteira seca, terrestre, imensa. Né? É nos municípios que as pessoas estão. Na Brigadeiro Tobias tem lá o guarda municipal, a polícia militar. E essas informações são substanciosas para que a Polícia Federal possa criar a sua inteligência policial. Então, cada vez mais que as polícias se integrarem para poder trocar informações, né, e trabalhar conjuntamente, tanto maior será o ganho da sociedade. A segunda situação, eu falei que a história da análise podia ser compartimentada em duas questões. A segunda situação é essa que você, ao final, enfatizou, a proximidade do poder com o tráfico de drogas. O primo do Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e do Congresso Nacional, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, fora preso nessa aí, Isaac Alcolumbre. Ele também é um político, foi deputado, ex-deputado. Então você vê que a proximidade do tráfico de droga com as esferas de poder é muito grande, é muito grande. Então, e nisso, Oliveira, ao estudar essa segunda situação, é que a gente está muito preocupado, Oliveira. Eu vou fugir um pouquinho do tema, mas por conta do tema. Ainda agora, Oliveira, existe a proposta de emenda constitucional, PEC número 5, que tira o poder, ou pelo menos diminui sensivelmente o poder de investigação da promotoria pública em relação a políticos. E essa é uma prova de que essa PEC não pode passar. Essa é uma prova de que essa PEC não deve vingar. Por quê? Quando você tira da promotoria pública, da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria-Geral dos Estados, através dos seus promotores, a possibilidade de investigar as esferas de poder em qualquer dos seus níveis, Oliveira. Em qualquer dos seus níveis, executivo, legislativo ou judiciário, você determina, você submete a sociedade a um perigo tanto maior. Por quê? Um indivíduo numa esfera de poder, controlando o tráfico internacional de droga, sem que a promotoria possa investigá-lo ou tenha o poder de investigação diminuído, nossa, daqui a pouco nós estaremos vendo na mão de um Estado bandido. Né? Nós estaremos, o tráfico de droga, tudo fará para colocar mais gentes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado Federal. Nós estaremos na mão de um Estado bandido. Então, veja bem, uma operação dessa, voltando ao tema principal, é a prova maior, fugindo ao tema, mas para chegar nele, que essa PEC número 5 tira poder do Ministério Público de investigar os políticos, não deve passar. A sociedade tem que estar muito atenta
para uma coisa dessa. Porque a gente fala, tráfico internacional de drogas está longe de nós. Não está, está em Brigadeiro Tobias, é vizinho nosso, é a nossa cidade. E a hora que a nossa cidade, por uma infelicidade, for dominada pelo tráfico de droga, que colocará na Câmara Municipal pessoas dele, que poderá colocar de futuro no cargo executivo maior do município pessoas dele, nós teremos dentro de Sorocaba um estado bandido. E isso nós já vimos acontecer em algumas regiões. Nós já vimos acontecer em algumas regiões do Rio de Janeiro, e a gente sabe o preço que o Rio de Janeiro, o estado não, mas alguns municípios de lá paga por conta disso, Oliveira Júnior. Doutor Ezio Vestina, cada vez mais eu estou convencido, apesar de ter movimentos que defendem uma nova Constituição no país, cada vez mais eu estou convencido de que nós temos que continuar com a Constituição promulgada em 88 de Ulisses Guimarães, porque ela teve a participação do povo, e hoje eu temo com aqueles que nos representam lá em cima, se eles estão à altura de mexer na nossa Constituição, ou mesmo estar à frente de uma comissão, como o senhor bem citou neste caso. Por outro lado também, creio que nesse momento, Brigadeiro Tobias deve estar olhando para aquele bairro que lhe homenageia, olhando para Sorocaba e dizendo o seguinte: não fizeram a lição de casa. Brigadeiro Tobias, para quem não sabe, fundador da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Oliveira, deve estar se removendo, se remexendo nos seus restos mortais, né? Porque foi um homem, um liberal que lutou com bravura aí para manter uma certa poder da nossa região, né? E já era uma região importante. E Brigadeiro Tobias, que chegou a ser presidente do Estado naquele tempo, como você bem lembrou, em 1831, criou a Guarda Municipal de São Paulo, a primeira Guarda Municipal de São Paulo, que é a embrionária da nossa hoje tão honrosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Doutor Ezio Vestina, obrigado, análise inteligente, preciso como sempre. Até a próxima semana, doutor Ezio. Até a próxima semana, Oliveira. E eu espero que a semana que vem você me submeta a um assunto que seja mais engrandecedor. Como você falou um pouco antes, né, que eu fiquei muito satisfeito com a sua fala, quando você fala que Rodrigo Manga e Fernanda Garcia, pessoas ideologicamente razoavelmente distantes, se uniram para um bem comum. Eu espero que semana que vem eu consiga também fazer uma análise de uma junção de benefícios e não trazer, mas embora seja necessário, uma análise de uma coisa que tão diminui o nome de Sorocaba em todo o Brasil como essa reportagem. Embora engrandeça o nome da nossa Polícia Federal, que fez um bom trabalho. Doutor Ezio Vestina, é o seguinte, a grandeza da observação do seu comentário, eu não estaria na sola do seu pé para poder fazer essa abordagem aqui, como o senhor fez com tanta propriedade, você fez com tanta propriedade, porque é conhecedor de um fato. É lógico que a gente sempre quer boa, aquilo que a gente considera boas notícias. Só que se formos levar para o outro lado, eu considero essa uma boa notícia, porque antigamente ela não vinha à tona, ela ficava escondida. Estes que hoje estão no poder, antigamente, no controle de determinados veículos de comunicação por todo o país,
né, e de seus próprios não deixavam essas informações chegar. Mas a internet, hoje, ela nos permite isso e permite que um ex-policial militar, um ex-sargento da Polícia Militar, hoje um advogado, possa fazer esse comentário com tanto brilhantismo, daí mostrando o lado bom da notícia, que nas próximas eleições, você, em Sorocaba ou em qualquer lugar do país, analise em quem você vote. E não pense que eles poderão chegar. Eles já chegaram. Abraço, doutor Vestino. Um abraço, Oliveira. Um abraço a todos os nossos seguidores.